Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. Estamos aqui, né, reunidos mais uma tarde de domingo, para dar continuidade à leitura coletiva, debate e reflexão da crítica da razão prática do Kant, no qual nos encontramos aqui na sua segunda parte, onde o Kant ele continua na sua empreitada, né, filosófica de tentar provar, né, que a, a moral não deriva da nossa sensibilidade. De alguma forma, os objetos da moralidade, ou da moralidade, que seria a lei moral, né, ele é Antoniel. Boa tarde, Antoniel, seja bem-vindo. Né? Ele é, como posso dizer, um dado objetivo, né, que a gente acessa através da nossa racionalidade. Aí você pensa, um dado objetivo que a gente acessa através da nossa racionalidade. O que é isso, Ellison? Me explica, eu não estou entendendo. Basicamente, existem alguns objetos, né, na história da filosofia que a gente toma como sendo dados objetivos, porque a gente não consegue, por assim dizer, é, estabelecer, né, de onde eles vieram. A gente chama isso de princípios, né? São princípios ou axiomas. Ora, por que é um princípio ou um axioma? Porque não existe nada anterior a eles que a gente possa, como eu posso dizer, que a gente venha a demonstrar. É a partir dele que a gente começa a demonstração. Então, vocês têm que, por exemplo, aqui, né, tomar o que está lá no quarto livro da Metafísica do Aristóteles, quando o Aristóteles ele vai tentar demonstrar, né, a validade do princípio da não contradição, da questão, né, do princípio da identidade e do princípio de ter ser excluído. Chega um dado momento que o Aristóteles ele diz o seguinte: ele diz que, olha, é questão de educação saber até onde você pode perguntar, né? Ou em outras palavras, eu não tenho como, em nenhuma forma, né? Eu não tenho como demonstrar um princípio. Se eu demonstro um princípio, ele deixa de ser princípio, porque tem algo anterior a ele. Então, esse princípio, esse axioma, ele seria um dado objetivo, né? Que a gente acaba intuindo, certo? É uma intuição do nosso intelecto, da nossa intelectualidade. O mesmo vai se aplicar, segundo Aristóteles, para os axiomas da matemática, ou melhor, segundo Aristóteles não, né? Segundo Kant e boa parte da tradição filosófica que compra essa ideia, incluindo René Descartes, né? Incluindo Leibniz, incluindo Spinoza, né? E todos aqueles que se agarram à matemática e à lógica, né? Para dizer que, olha, beleza, não existem objetos, não existe essa esfera metafísica, mas como é que a gente vai explicar, por exemplo, né, a lógica e a matemática? Não dá para a gente explicar pela experiência empírica. Ora, ninguém aqui nunca viu, né, o princípio da identidade ou o princípio da não contradição caminhando na rua, né, esperando lá na fila do pão, parado, né, esperando o ônibus lá. Não tem isso. Esses princípios a gente não experiencia eles. A gente acaba intuindo, né, intuindo de forma intelectual. E aí o que é que o Kant está dizendo? No mesmo patamar e da mesma forma, a gente vai ter o princípio da moralidade. A gente vai ter a lei moral, certo? Então, do ponto de vista ontológico, a gente nunca vai ver a lei moral na fila do pão, na parada de ônibus, caminhando no meio da rua. Nunca vamos ver isso. Por que a gente nunca vai ver isso? Porque simplesmente ela é uma intuição provinda da nossa racionalidade, certo? É pela capacidade, né? A irmã mandou uma mensagem agora, dizendo que não vai conseguir estar. É, é pela capacidade da gente ser racional e, a partir dessa nossa racionalidade, conseguir determinar a nossa vontade, né? E agir que esse princípio é válido para nós. Aí você para, como assim? Porque muitas vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, né? Sei lá, você já teve vontade de comer um bolo de chocolate, mas quer manter a boa forma. Você mantém, né? Você não faz porque você
né? Tem isso daí. Alguém pode dizer, ah, mas aí são dois desejos. Ok. Então vamos imaginar que você teve raiva de uma pessoa, né, ao ponto de querer bater nela, mas não fez porque isso não é correto. Né? Se pelo simples fato de dizer, não, não vou fazer isso pelo simples fato de não ser correto, né? Ou muitas vezes você teve lá a oportunidade de roubar alguém, né? E você não roubou porque você não acha, né? Você tem a compreensão de que isso não é correto. Você está agindo de forma racional, meu amigo, minha amiga, né? Você está agindo de forma racional. E aí, qual é o ponto do Kant? O Kant está dizendo que isso significa que a sua razão está determinando a sua vontade. É a sua razão que está lhe colocando, ou melhor, que está moldando a sua vontade, a sua forma de agir, certo? E isso daqui é algo que a gente precisa, obviamente, de uma explicação. Porque se essa lei não é uma lei empírica, como é que ela pode, né, moldar a nossa vontade, que é algo, por definição, empírico, né? As nossas ações se dão no mundo empírico. O Kant ele não usa esse termo Lebenswelt, que é um termo caro à filosofia alemã, principalmente à filosofia fenomenológica, né? Mas é como se, tipo, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos, todas as decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia se dão no interior desse Lebenswelt, entendeu? Principalmente decisões de cunho da moralidade. Então, muitas vezes a gente pode dizer, olha, a moralidade ela é um dado empírico. A gente experiencia a moralidade. O que a gente vai dizer, beleza, a moralidade é um dado empírico, mas as condições de possibilidade para que a gente venha a ter uma experiência moral não são. Essas condições de possibilidade para que a gente venha a ter uma experiência moral é basicamente a nossa capacidade de ser livre, a nossa capacidade de agir, né, independentemente da influência de, como é que eu posso dizer, da influência de outros fatores que não são fatores que estão ligados ao que eu sou. Ou seja, toda vez que eu ajo, seja por coesão externa a mim, toda vez que eu ajo, seja por um desejo avassalador, né, como bater em alguém, né, etc., raiva ali, você está sendo heterônomo. Você está sendo algo diferente do que é e agindo de uma forma diferente do que deveria agir. Então, note que isso daqui é tudo para a gente falar, beleza, eu sei que o princípio da moralidade ele não é um princípio empírico ou derivado das nossas experiências empíricas, mas ele é condição de possibilidade para que eu venha ter experiência moral, certo, gente? Aí você para e, ok, mas de onde está vindo então todo esse problema do esquema, né? Porque a gente está falando esquema vem de esquematismo em Kant, tá? Que quer dizer uma coisa completamente diferente, né? Eu cheguei até a dar uma olhada aqui, né? E aqui, ó, no esquema, o esquematismo, né? Ele media a categoria e a experiência. É como se, tipo, na crítica da razão pura, eu tenho as categorias do entendimento. E é bem interessante isso, porque eu tenho que falar essa coisa. Gente, eu me lembro de uma crítica de um reitor, né, que foi chamado, na ocasião, acho que foi no Senado, não foi no Senado, foi na Câmara dos Deputados Federais, e aí uma deputada, ela fez uma pergunta bastante, como posso dizer, eu não vou dizer que foi uma pergunta bastante ignorante. E aí, o que, é que foi que ele diz? Né? Ele respondeu dizendo, ora, você, né, as categorias do seu entendimento, que estão subscritas na sua subjetividade, não consegue abarcar aquilo que eu coloquei aqui. Quando ele coloca isso, quando ele fala tal coisa, né, a deputada diz, mas ele está me chamando de burra, né? E necessariamente o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda a capacidade de entender de um ser humano, ele está usando, obviamente, um argumento kantiano, né? Está baseada nessas categorias. Se eu entendo qualquer coisa,
está dentro da esfera de possibilidade dessas categorias. Qualquer outra coisa que, né, esteja para além desses limites seria algo que está, por assim dizer, para além do entendimento humano, para além do que está subscrito na nossa subjetividade para o Kant, né? E aí, isso daqui, obviamente, abre margem para que a gente pense da seguinte forma. Ora, o, se quem traça a relação entre essas categorias que são condição de possibilidades para que a gente venha a ter experiência sensível e produzir conhecimento, é a nossa imaginação através do esquema, através do esquematismo, na crítica da razão prática, né, esse esquematismo vai se dar como? Na razão prática vai ser uma tipificação, né, que vai mediar a lei moral e a ação concreta, porque a lei moral, ela não é desse mundo, né? Mas a ação concreta que a gente tem, as nossas escolhas morais, elas se dão dentro disso que a gente chama de Lebenswelt, né? Dentro disso que a gente chama de mundo da vida, certo? Então, obviamente que essas decisões, essas ações, vão ser baseadas na ideia da lei universal da natureza. Aí você para, lei universal da natureza, mais uma vez, ela vem essa coisa que deu problema. É porque essa é uma lei que a gente pode até agir contrário a ela. Por exemplo, quando a gente estava falando lá na semana passada, que eu disse, olha, eu posso muito bem querer estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu posso muito bem querer me teleportar, né? E ainda assim não conseguir, porque eu não tenho a capacidade de violar as leis da natureza, né? Eu posso querer sair daqui voando e não conseguir sair daqui voando, porque a lei da gravidade, que é uma lei natural, impõe a mim essa limitação, né? Impõe esse limite a mim, um limite físico, e eu não consigo ir contra ele, né? Mas parece que, de alguma forma, quando a gente está tratando de lei moral, a gente consegue ir contra a moralidade, quando está estabelecido a partir do ponto de vista moral como sendo correto. Não é isso? E esse talvez venha a ser todo o problema da moralidade, porque a gente tem essa capacidade de agir, né, para usar a terminologia do Kant, de agir contra o dever, contra o que está sendo estabelecido como sendo correto, né? Então, como é que faz isso aqui? Como é que a gente pensa isso? Talvez seja, talvez a nossa maior, vamos dizer assim, a nossa maior complicação com o Kant hoje, certo? E com a teoria dele, porque a gente está entendendo, ok, eu entendo essa tipificação, que é como se fosse um esquematismo, eu sei que as leis da moralidade, principalmente, elas não são uma criação da minha imaginação, elas não são uma convenção do mundo empírico, que a gente aprende através da nossa experiência sensível, né? Isso para o Kant. Eu sei que elas são, né, leis tal qual as leis da matemática e da lógica. Beleza. Mas parece que, de alguma forma, eu ainda assim consigo agir contrário a elas. E sabe qual é o pior? É que, se eu fizer isso na matemática e na lógica, agir contrário aos axiomas, eu vou ter respostas erradas, respostas equivocadas. Eu vou ter falácias lógicas, eu vou ter, né, erros categoriais na matemática que muitas vezes vão, obviamente, não permitir que eu aplique sobre o mundo, né, aquilo que está sendo estabelecido ali na matemática. Mas como é que faz, então, no caso das leis morais? Quando se aplica, né, muitas vezes parece que o cara sai levando a vantagem, ele é o tido o esperto, né, o malandro, tem um outro termo, sagaz, né, o sagaz. Então, como é que a gente faz isso aqui? Alguém precisa, né, falar para o Kant que temos o problema para colocar a lei moral no mesmo patamar, né, de axiomas da matemática e da lógica, e fazê-la uma lei universal da natureza. Esse talvez seja o grande ponto, esse talvez seja o grande problema aqui, né? Bem, eu falei bastante para dar essa introdução, porque a Erma, no final do encontro passado, ela ficou, né, ela ficou de falar sobre
Ellison, tu tem que falar, tu tem que explicar isso daí, porque não está claro. Eu espero ter tornado mais elucidativo essas questões, principalmente a questão das categorias, quando citei lá aquele reitor que foi lá no Senado, que é você entender que, tipo, olha, tudo que a gente consegue entender está dentro dessas categorias do pensamento. Qualquer coisa que venha estar fora está para além do entendimento humano, né? E aí tem que entender que essas categorias elas estão subscritas na nossa subjetividade. Perfeito. É um termo bem kantiano aqui. E sabe qual é o pior? Gente, eu tenho que falar isso. Eu estou estudando Hegel numa disciplina aqui do mestrado, na UFMG, né? E eu estou começando a defender Kant em oposição a Hegel. Ou seja, a galera, os hegelianos olham para mim, não, esse cara é kantiano. Eu digo, mas eu não sou kantiano, Kant está errado, mas Hegel está mais errado do que Kant. Tá? Isso aqui está cada dia pior. Pode ficar à vontade, Radson, aí falar. Ronald também, Franklin, Nathaniel, Maria Cecília. Você foi obrigado a defender o Kant, né? Vê que situação, velho. Vê que situação inóspita e hostil me colocaram. Eu tive que defender Kant em oposição a Hegel. Mas, mas aprende bastante o Hegel lá, pelo menos as ideias dele lá, qualquer coisa, ensina para nós o quê? Hegel é um cara difícil pra caramba de entender, né? A gente está lendo, a gente tá lendo a filosofia do direito dele, as linhas gerais da filosofia do direito do Hegel. E como é que se diz? É a terceira parte, que é a parte da eticidade, que tem a transição da sociedade civil para o Estado. Né? Ele vai meio que descrever isso daí. Só que para o Hegel, né? Porque qual é o ponto do Hegel? Que eu vou até fazer esse parênteses. É que filosofia é o espírito da época em forma de conceito. Certo? Então eu tenho um espírito que ele rege a história, né? A história da humanidade, o tempo. E toda a ação, né? Tem uma finalidade teleológica do Hegel, que é efetivar isso que a gente chama de liberdade. Então, toda a ação que acontece dentro, né, das particularidades visa uma realização do absoluto, do universal hegeliano, né, que é a efetivação da liberdade. A liberdade é o fim último da existência do ser humano, entendeu? Então, é isso daí. Agora, só que eu fico olhando para o Hegel e digo, meu irmão, como é que a gente pode falar de universal? Como é que a gente pode falar de absoluto, sendo que a gente é finito? Como é que eu posso falar do infinito, né, sendo esse sujeito aqui limitado? E aí a resposta do Hegeliano é dizer que não, é porque o infinito, né, e o ilimitado se manifestam na particularidade, que compõe, né, que faz parte, obviamente, de todo universal, de todo esse infinito, de todo absoluto. Eu digo, tá certo. Tá certo, isso é metafísica descarada demais. Né? Como diria Kant, e aí foi a minha defesa diante do Hegeliano. Para Kant, vocês estão fazendo filosofia para além dos limites da razão. Kant traçou o limite da razão. E Hegel fez questão de ir para além desses limites para fazer filosofia. Entendeu? Mas só foi um parênteses, tá, gente? Perdão, posso depois organizar uma falinha, né? Até porque eu tenho que fazer um seminário sobre isso. Mas tem dois detalhes que eu observei na sua fala. Primeiro, quando você fala do princípio, né? Lá no começo, você fala do princípio. Sim. E esse princípio, ele é um princípio formal? Sim, porque é a forma, né? Ele não é um princípio que traz conteúdo consigo. Né? É sempre isso, né? Porque é a forma e o conteúdo. O imperativo categórico, ele é a forma. Embora alguns falam que a segunda versão
a segunda elaboração do imperativo categórico, que é aquele da fórmula da, ó, tá vendo, da fórmula da humanidade, né? Age de tal modo que tomes a humanidade em tu e no outro, né? Sempre como um fim e nunca meramente como um meio, né? Tá, mas se esse princípio ele é formal, Mas aí é que tá. Muita gente vai dizer que esse daí, esse princípio, ele não é formal, ele é um princípio que tem conteúdo nele, que ele já dá um conteúdo. Ou porque esse não. princípio se estendendo na mente, né? A mente cria uma forma. Aí essa forma, ela não existe independente desse princípio, é assim? Essa forma que foi criada por um princípio, ela seria um princípio formal, não seria a forma em si mesma. Como assim? Eu não estou entendendo o que você está colocando. Vamos dizer, eu sei que aqui atrás tem uma árvore, mas eu não estou vendo essa árvore. Eu imagino que existe uma árvore. Aí eu crio um princípio formador dessa árvore ou eu imagino só a forma árvore? Hum, eu diria que ele é formal no sentido que você só pode imaginar a árvore dentro do espaço e do tempo, como se fosse uma categoria do seu entendimento, entendeu? É nesse sentido. Eu só posso entender as coisas ou entender a experiência do mundo dentro desse formato, Estando junto entendeu? com a forma. Isso. Mas aí onde Não, eu quero estando junto chegar. não, não é que estamos junto não. Ele é a forma, entendeu? Porque é aquela coisa, qual é a forma da gente entender a experiência sensível, né, que a gente tem? É dizer que essa experiência ela se realiza para o Kant, né, obviamente, dentro do espaço e do tempo e através da relação de causa e efeito. Uhum. Eu não tenho outra forma, é por isso que seria o formato, eu estou formatando. Fora disso daqui, eu vou fazer estripulia, eu vou fazer metafísica dogmática, diria o Kant, para além dos limites da razão, entendeu? E aí eu vou tentar conhecer, por exemplo, o que Deus pensou quando estava criando o mundo, que é o exemplo do Leibniz lá, né? Leibniz não quer só explicar, né, que Deus existe, demonstrar que Deus existe, ele quer explicar que Deus existe, que Deus criou o mundo e que Deus estava pensando quando estava criando o mundo. Entendeu? É Tá, a super razão do Leibniz lá. agora vamos pensar na física de hoje, né? Ela diz que existe o tempo irreversível. Então, eu vi uma árvore, passou. Eu vi essa árvore novamente, é novamente outro tempo e, portanto, uma nova árvore. E Hum. assim sucessivamente. Mas o tempo pode ser o contrário, ele pode ser reversível. Eu posso reverter isso. Então, cada vez que eu olhar para essa árvore, é a mesma árvore que eu estou olhando, é só o tempo que muda. Vamos lá. É porque tem aí uma questão que eu acho que tu está colocando, que é a questão da identidade, né? Tu tá entrando no problema da identidade, que é um princípio, tanto da lógica, mas ele também é um princípio epistemológico, né? E aí o que se coloca? É que, ora, vamos imaginar que eu passei 10 anos sem ver meu amigo, um amigo meu, sei lá de Recife, passei 10 anos sem vê-lo. E aí eu chego agora, né, no ano de 2026, 10 anos depois, e reencontro esse meu amigo, só que agora eu noto que ele já está careca, né, as entradas dele se tornaram uma careca gigante, né? O que restou de cabelo dele tá branco, né? Ele era um cara forte, agora tá barrigudo, né? E, né, com feições obviamente mais velhas. Esse meu amigo, ele tem vamos dizer assim, as marcas do tempo, da experiência da temporalidade nele, no seu corpo. E como tal, né, ele foi modificado. Mas o ponto todo é que, por ele ter sido transformado, ele deixou de ser quem é, entendeu? Então, a identidade, né, de, um, de um sujeito, de um objeto,
é algo que está sujeito, por assim dizer, sujeito foi ótimo, é algo que está sendo transformado pelo tempo. No entanto, a gente acaba, de alguma forma, atribuindo que A é igual a A. A gente acaba colocando isso, né? Para Hegel, e é a questão lá da dialética do reconhecimento dele, é dizer que, olha, A é igual a A porque é diferente de B. Eu preciso do diferente para dizer que eu sou igual. É só através de que eu conseguir estabelecer uma diferença que eu consigo encontrar a igualdade. É por isso que é uma dialética, né? É por isso que é algo hegeliano, é a forma de raciocinar do Hegel. Entendeu? Mas isso tudo é um problema da identidade. É um problema que a gente está lidando com o princípio da identidade e as suas várias feições e formas de aplicabilidade, por assim dizer. Né? O Daniel caiu. Então, parem para notar, né, que quando a gente fala de é a mesma árvore, poxa, mas essa árvore cresceu, deu frutos, né? Tá com mais ou menos galhos do que a última vez, mas a gente ainda atribui ser a mesma árvore, né? Você tem uns amigos meus que dizem, eu moro na mesma casa desde que nasci, né? Já foi o meu caso, até os 23 anos eu morava na mesma casa, mas não era mais a mesma casa, entendeu? O teto toda vez que chovia só faltava chover dentro de casa, né? Passou por várias reformas. Como é que eu posso dizer que é a mesma casa? Mas de alguma forma eu atribuo essa identidade, essa igualdade, né? Então isso daí é um problema filosófico mesmo, mas é bem interessante, né? Eu até no almoço, eu síndrome de kantiano, tá vendo? No almoço eu almoço sempre com um amigo que também é mestrando em filosofia, e a gente vai sempre trocando ideia. E eu estava falando sobre essa questão da identidade. Porque se tu parar para pensar, né, se a gente não tomar o princípio da identidade como sendo válido, a gente não consegue nem sequer traduzir um idioma para o outro. Eu não tenho como dizer que bol é equivalente a bola. Eu não tenho, porque eu estou trazendo uma identidade entre os dois termos. Então, o Quine, ele nota isso, quando ele vai falar da questão da analogia, né? E aí ele vai dizer que, olha, nos dois dogmas do empirismo, a gente não consegue fazer uma tradução perfeita das coisas. Porque a gente não consegue fazer uma tradução perfeita das coisas, né? Pelo simples fato de que esse princípio da identidade, o que está sendo pressuposto, né, ou a analiticidade, ele é, por assim dizer, algo que a gente não tem uma certa exatidão, né? Para o qual a gente nunca conseguiria, por exemplo, e ele dá esse exemplo lá, de chegar numa tribo isolada, no qual as pessoas pouco tiveram contato, né, e traçar uma gramática, um dicionário de todas as palavras que estão ali. Aí você para, por que a gente não vai conseguir? Porque a gente não vai ter referência, a gente não vai ter como fazer analogia, né? E aí, quando ele fala, imagina um antropólogo que está lá, né, tentando fazer isso, e aí do nada aparece um coelho branco. E o nativo vai e aponta para o coelho branco e diz, cavagai, né? Ora, mas o que é cavagai? Cavagai é o coelho, é a cor branca do coelho, é o acontecimento de aparecer um coelho branco. O que é cavagai? Entendeu? E aí ele vai dizer que a gente não tem como traduzir, a gente nunca vai saber o que o nativo de fato está querendo dizer, né? E Então, tem também, só te interrompendo, que eu lembrei agora, senão eu me esqueço depois. Tem certas palavras que a gente, mesmo na nossa língua, no nosso idioma, por exemplo, nevando. O que é nevando? Se a gente for, é a neve caindo? É a neve se esbranquiçando? detalhe, o gerúndio, né? O gerúndio, ele existe no inglês também, né? Que é o ing no final. Né? I'm doing, né? Eu estou fazendo, né? I'm doing, né? Estudo, né? Estou estudando. Então, existe o gerúndio, né? Mas só que esse gerúndio,
como é que eu posso dizer? Ele traz essa noção de que é como se a gente estivesse fazendo agora, né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo mestrado. Não é como se eu estivesse agora fazendo mestrado, entende? Aí você coloca mestrando, que é Exato. para comprimir o negócio, né? Para resumir o negócio. Exato, eu tenho que criar um termo para dizer, olha, eu estou mestrando, ou seja, entende? Porque ele não consegue captar o sentido, o significado da coisa, entendeu? E é muito louco isso daí, porque aí até o Strawson, né? O que é que o Strawson vai colocar? O Strawson ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que algumas palavras, para terem significado, elas vão precisar do contexto. Se não tiver contexto, a gente não vai conseguir chegar no significado. Aí ele dá como exemplo, tipo, isto, aquilo, entendeu? Isto e aquilo, tu vai perguntar, né? Oi, Eris, entendeu? Tu vai pedir, obviamente, mais explicações para poder entender a palavra. Mas, enfim, a gente fez uma digressão gigante, isso tudo para falar da questão lá da árvore que está dentro do problema da identidade, né? E está tocando tudo isso daí, certo? Eu acho bastante interessante, mas é a questão exatamente da gente entender que, para o Kant, a lei moral é um conceito, é uma noção formal, né? A experiência da moralidade, ela vai ter essa forma, né? Ser moral significa para o Kant agir racionalmente. Só que essa razão, ela não é empírica, né? E aí, se ela não é empírica, ela é uma razão, por assim dizer, transcendental, né? Eu vou precisar fazer, sim, esse esquema prático, que vai o quê? Que vai conectar, ou essa tipificação, tá, gente? Que vai conectar a lei moral com a ação concreta. Toda vez quando a coisa se desvencilha, fica distante, né, eu não vou conseguir fazer isso. E quem faz isso daí para o Kant? É a nossa imaginação. É por isso que ele estava falando do esquema o tempo todo ali. Né? Ah, o esquema aquilo, esquema isso. Aí você para, pô, mas esquema para o Kant vem de esquematismo. Né? Esquematismo que está onde? Que está lá naquela parte da crítica da razão pura, que ele vai falar qual é o papel da imaginação dentro da formulação do conhecimento. E aí é quando a gente entende que, né, no esquema de Kant, né, o esquematismo, a imaginação ela media essas categorias do pensamento que estão subscritas, né, na nossa subjetividade com a experiência, né? Como, por exemplo, baseado no tempo. Entendeu, gente? Estão me fazendo claro? Tá dando para entender essa questão do esquematismo? Eu queria que a Erma tivesse aqui, se a Erma ver esse vídeo, né, querida, eu espero ter, né, respondido a sua questão de uma semana atrás. Aí me perdoe porque estou cansado de trabalhar, feito condenado, trabalhei 12 horas ontem, né, no sábado, das 12 horas do meio-dia à meia-noite, e aí, né, talvez eu não esteja encontrando as melhores palavras, mas eu espero ter me feito entender, eu espero ter elucidado bem esse ponto, certo? Vocês estão satisfeitos? A gente pode avançar na leitura ou querem tocar em algo mais aprofundado? Pode avançar. Maria, Cecília e o Franklin, vocês estão caladinhos aí, podem falar, podem participar também, tá? Bem, a gente agora vai falar, vai dar continuidade a essa leitura, e aí o Kant já vai meter esse parágrafo aqui, né? É, portanto, permitido usar a natureza do mundo sensível como tipo de uma natureza inteligível, desde que eu não transporte para essa natureza as intuições e aquilo que dependa delas, mas me refira com isso meramente à forma de conformidade
a lei em geral, cujo conceito também se encontra no uso mais comum da razão humana, embora não possa ser conhecido como determinado a priori em nenhum outro propósito senão meramente o uso prático puro da razão. Pois as leis, enquanto tais, são, nessa medida, idênticas, onde quer que elas busquem o seu fundamento de determinação. Hudson começa a concordar contigo que se o cara não xinga o Kant pelo menos umas 5 vezes, obscuro, prolixo, né? Sai miserável. Ele deu. Ele é complicado de entender, né? Só que aqui, nesse parágrafo, ele está dando algumas condições, né? Ele diz assim: é, portanto, permitido usar a natureza do mundo sensível como tipo de uma natureza inteligível. Ele diz que é permitido, mas tem algumas condições que têm que ser obedecidas para poder isso acontecer, né? Aí ele apresenta as condições dele. Bora ver onde é que está as condições dele. Desde que eu não transporte para essa natureza as intuições, né? Desde que isso é permitido, desde que eu não transporte para essa natureza as intuições e aquilo que dependa delas. As intuições, elas têm relação com a parte moral, não é isso? E É não porque, com a parte física, né? Com a é parte por, moral, no caso. é porque para, veja só, tudo aquilo que eu consigo conceber ou consigo apreender sem a necessidade de um raciocínio demonstrativo, né, sem uma prova no sentido filosófico, que é uma demonstração, é o que a gente pode chamar de intuição. Aí vai dizer, a gente existe vários tipos de intuição. Intuição intelectual, intuição sensível. As intuições intelectuais é o que a gente chama de axiomas, ou princípios da matemática, né, a lei moral, etc. Intuição sensível, uma cor, né? Como é que eu vou explicar a pessoa o que é branco? Nunca vou conseguir dizer o que é branco, conceituar, dar uma definição. Entendeu? O que é que a gente faz? Eu vou e aponto, ó, aqui, ó, atrás de mim. Isso aqui é branco. Entendeu? Entendi. Então, as cores são na intuição sensível. Né? No Locke, se eu não me engano, ele vai dizer que são qualidades secundárias do objeto. Né? O Locke vai falar isso lá no tratado. E com isso ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a gente não consegue conceituar. A gente apreende, mas não conceitua. A gente conhece, é louco, porque a intuição é exatamente isso, é a gente conhecer sem conceito. Entendi. Né? Então é aquele conhecimento, aquele raciocínio que a gente obtém sem a experiência, sem a ajuda da experiência, né? Uhum. Então faz sentido isso que ele está dizendo aqui, né? É, portanto, permitido usar a natureza do mundo sensível, né? Como um tipo de uma natureza inteligível, desde que eu não transporte para essa natureza as intuições e aquilo que dependa delas, mas me refira com isso meramente à forma da conformidade à lei em geral. O Kant está sempre trazendo esses dois mundos, digamos assim, né? O mundo sensível, o mundo inteligível, a causalidade física, que tem relação ali com a natureza, né? E a causalidade da liberdade, que tem relação com a moralidade, com a moral, né? Então, ele está sempre fazendo esse contraste de uma coisa com outra. É, Eu acho que isso veio desde daquela, acho que faz parte, acho que ele tirou isso como uma conclusão da, daquela crítica que ele faz à metafísica, né? Porque a metafísica tradicional, né? Porque ele tenta lá no prefácio da Crítica da Razão Pura construir uma via segura para as ciências, né? Para a matemática, para a lógica. Então ele diz que o valor dessas ciências está justamente na sua limitação, né? Porque ele limita o conhecimento. Então, tudo aquilo que ultrapassa esse limite que ele delimita, né, ele vai atribuir à metafísica tradicional, e é justamente isso que ele critica, não é mesmo? isso. Então, a partir do momento que ele fala de natureza, né, aqui ele está estabelecendo dois mundos, né, dois sistemas, natureza sensível, né, e um- uma natureza inteligível, né, que já é esse campo já que não vai estar
ali Deus, ou os anjos, ou sei lá o que os metafísicos clássicos atribuem, mas já vai estar a moral, né? A razão, né? Então, esse outro plano aí, então a gente tem sempre que observar esses, né, esses dois modelos existentes aí na filosofia dele, né? É curioso isso. Tá Isso. correto o meu raciocínio? É exatamente por aí, né? E diga-se de passagem, eu só acrescentaria uma coisa. É por isso que eu digo que esse sujeito kantiano, né, da filosofia kantiana, ele é esquizofrênico. Ele está sempre entre esse mundo, né, da coisa em si, o mundo transcendental, e o mundo sensível. Né? Né, teve alguém que disse que esse sujeito é o limite. Não, não é que ele é um limite entre esses dois mundos. Ele está no limite entre esses dois mundos. Porque se em algum momento esse sujeito vier a deixar de existir, certo? Ele vai o quê? O mundo vai o limite entre os dois mundos vão deixar de existir, esses dois mundos vão deixar. Não, entendeu? Esse mundo, né, transcendental, que por assim dizer dá a estrutura, o formato para a gente entender o mundo sensível, vai continuar existindo, né? O Ronald quer falar. Ronald. Dava para você explicar o que é essa conformidade da lei em geral? Que eu não entendi. Conformidade vem de forma, né? É, Seria a forma da lei em geral? Uma lei que tivesse uma forma que cabesse em todos os outros princípios? porque essa lei ela seria o conjunto dos princípios, por assim dizer, né? E aí é que está em conformidade com a lei geral, né? Está em conformidade com o que a razão coloca a partir do ponto de vista da moralidade. Só que, para mim, o grande ponto é esse, né? Desde que não transporte para essa natureza as intuições e aquilo que dependa delas. Isso daqui é o grande ponto, né? Então, a gente é como se eu dissesse aqui, olha, não confunde, né, a natureza inteligível, né, com as intuições. Natureza é uma coisa, as intuições são outras, né? E aí é que tá. Muitas vezes a gente vai pensar que, de fato, né, de fato, a natureza, né, da lei, etc., são as intuições. Mas quando a gente para, por exemplo, olhar, né, que o que estava muito em voga na época do Kant era a física do Newton, que estava sendo desenvolvida nessa época, e a gente pega, por exemplo, as leis lá de Newton, a gente sabe que as leis elas são resultado de um conjunto de princípios, né? A lei da gravidade, né? A lei da inércia. Então, todas aquelas leis lá do Newton, as três leis do Newton, elas são resultado de um conjunto de princípios que foram devidamente articulados, né, para poder explicar a experiência dos corpos físicos. Não é isso? E aí, galera? E respondi, Ronaldo? De boa? Seguimos? Temos um parágrafo estilo Kant agora, hein? Eu me arrisco ou tu se arrisca, Hades? Eu posso levar, vou só pegar o carregador aqui, que o negócio da bateria que já reclamou aqui já. Ixi, vai. Rapidinho. Enquanto o Hades vai lá, né, pegar o carregador, só para avisar aqui a galera que eu também, né, tenho um outro grupo de estudos às quartas-feiras, que hora acontece às 14 horas, hora acontece às 20 às 21, né, das 20 horas às 21, por conta que, né, enquanto eu estiver nessa questão de fazer freelance, eu não tenho um horário fixo. Se eu tiver que trabalhar na quarta-feira, então vai ser às 14 horas. Se eu não tiver que trabalhar, vai ser ali das 20 às 21 horas. E nesse grupo, é o grupo François Nord, que está lendo Pele Negra e Máscaras Brancas, né, que é, assim, um textão bastante complexo, muito mais complexo do que aparenta, e vale a pena, tá, gente? Então, quem tiver interessado, é só chegar lá, preencher o formulário e vir participar do nosso grupo.
Olha, o Adson já voltou, já colocou o carregador aí. Eu fiz uma propagandazinha do outro grupo enquanto tu fosse lá. Tá certo. Então, Erickson, só para ver se esclarece que essa é uma questão importante para mim. Quando a gente fala em. Acho que foi o Wittgenstein que falou em proposições atômicas, né? Sim, Que no são Tratados, né? O no Wittgenstein no Tratados. tratado. Quando eu falo nevando, chovendo, esverdeando e etc., usando o gerúndio, como você falou, né? Eu consigo aglutinar várias partículas nelas, aí por isso ela deixa de ser atômica, é isso? Ou ela continua sendo atômica, mas num sentido diferente? Só para tirar minha dúvida aqui. Nossa, tu tá falando agora da natureza da proposição, né? E aí eu me lembro que É, proposições atômicas são aquelas proposições que o átomo dela, vamos dizer, é atômica porque é um átomo, né? Traz a ideia de átomo. E aí o uhum. átomo seria aquilo que é inseparável, né? Então o núcleo dela, o núcleo daquilo dali não pode ser quebrado, não pode ser rompido, senão não tem sentido. Então proposições atômicas seriam essas proposições basicamente simples, não proposições compostas, né? Mas assim, é o que eu tô lembrando agora. A gente foi pro Wittgenstein do Tratados, assim, deu um salto, Tá, né? mas tá, mas imagine o seguinte: se eu digo esbranquiçando, eu sou mais explícito no que eu estou dizendo. Mas se eu digo algo que tem a propriedade de ser branco, eu posso dizer aquele algo e a propriedade de ser branco. E aí eu queria saber se essa proposição ela é atômica ou não. É só isso porque você falou naquele exemplo, né, da identidade. Aí eu fiquei, quando é que uma proposição deixa de ser idêntica? Ó, basicamente, uma proposição atômica, ela vai lidar com a questão de retratar fatos do mundo. Aí você para, como assim fatos do mundo? Né? Uhum, É, é que para o Wittgenstein do tratado, a linguagem, ela tem como a sua função, né, descrever a realidade, descrever o mundo. E existe para esse Wittgenstein uma forma correta de se fazer isso, ou seja, um uso correto da linguagem, certo? Isso daí constituiria as possibilidades de haver uma linguagem válida, né? Então, a linguagem ela é válida na medida que eu tenho aqui algo dito e eu olho para o mundo e encontro o que está sendo dito. Para o Wittgenstein, né? Isso daqui é uma forma de usar a linguagem que é válida. Então, eu digo, está chovendo agora, né? Aí eu olho para fora e vejo que não está chovendo. Eu acabo de constatar que essa minha proposição é uma proposição falsa, não é isso? Mas se tivesse chovendo, essa seria uma proposição verdadeira. Agora, para imaginar se eu digo, está chovendo em Belo Horizonte agora, né? Mais uma vez eu tenho essa questão de saber se é verdadeiro ou falso. Agora, imagina se, em Recife está chovendo, né? Agora, às 18 horas e 13 minutos do dia 3/5 de 2026. Eu teria que ir lá em Recife verificar. Então, isso são proposições atômicas, porque elas carregam consigo a possibilidade de serem valoradas como verdadeiro ou falso. Mas vão ter outras proposições, né, que eu não consigo atribuir nem o valor de verdadeiro e nem o valor de falso. Por quê? Porque eu não consigo, por exemplo, verificar, né, a sua validade no mundo. Aí você para, como assim não consegue verificar a validade no mundo? Me explique isso, né? Por exemplo, eu digo que Deus, né, é onipresente, onisciente, onipotente. Tá, mas como é que tu vai verificar se Deus ele possui ou não essas características? Você não vai ter como dizer que nem que é verdadeiro nem que é falso. Entende? Por quê? Porque está para além dos limites da linguagem. Está para além dos limites da verificação válida. Certo? Então, o Wittgenstein, ele é esse cara que vai, olha, tem uma forma, né, de se utilizar a linguagem que é correta. Só que esse é o Wittgenstein do tratado, tá?
tratados, porque quando ele vai para a investigação, isso daí só é um jogo de linguagem, isso é uma forma de usar a linguagem. Existem infinitos usos da linguagem, e a linguagem ela se dá como se fosse um modo de vida, por assim dizer. Né? Existem infinitos jogos de linguagem, por assim dizer, com suas próprias regras pré-estabelecidas, né, que fazem com que ele opere segundo suas próprias leis, né, segundo suas próprias condições ali postas. Entendeu? Tá Então, certo. Desculpa aí eu ter mudado de assunto, mas é porque um negócio importante aqui para mim. não, o Wittgenstein é importante. Para dizer a verdade, os dois maiores pensadores do século XX, né, um é o Wittgenstein e o outro é o Heidegger, né, pelo menos por via de citação e tudo mais. São os dois maiores filósofos do século XX. É incrível, né? No século XX teve gente grande como a Hannah Arendt, o John Rawls, até mesmo o Habermas, e eles não foram os mais citados, os maiores pensadores, os mais influentes. São exatamente o Wittgenstein e o Heidegger. Enfim, vamos ao Kant. Hudson. Bora lá. No mais, visto que de tudo o que é inteligível não há absolutamente nada além da liberdade, mediante a lei moral. E apenas na medida em que essa liberdade é uma pressuposição inseparável daquela lei, e visto que, além disso, todos os objetos inteligíveis para os quais a razão ainda possa nos conduzir, sob a direção dessa lei, não têm, por sua vez, nenhuma realidade para nós senão em função dessa lei e do uso da razão prática pura, sendo esta razão, contudo, justificada e mesmo necessitada a usar a natureza, segundo a forma pura do entendimento dessa natureza, como tipo para a faculdade de julgar. Então, a presente observação serve para evitar que aquilo que pertence meramente à típica dos conceitos seja contado entre os próprios conceitos. Essa típica, portanto, enquanto típica da faculdade de julgar, protege contra o empirismo da razão prática que coloca os conceitos práticos do bem e do mal meramente nas consequências da experiência, na assim chamada felicidade. Muito embora esta e as consequências infinitamente úteis de uma vontade determinada pelo amor de si mesma, caso essa vontade adotasse ao mesmo tempo a si mesma também como uma lei universal da natureza, possa sem dúvida servir como tipo totalmente adequado ao bem moral, mas sem ser idêntico a este. Essa mesma típica também protege contra o misticismo da razão prática, o qual adota como esquema aquilo que servia apenas como símbolo, isto é, coloca as intuições efetivas como base para a aplicação dos conceitos morais e, todavia, não sensíveis, de um invisível reino de Deus, e divaga no transcendente. Ao uso dos conceitos morais é adequado apenas o racionalismo da faculdade de julgar, o qual não retira da natureza sensível nada além do que a razão pura pode pensar por si mesma, isto é, a conformidade à lei, e não introduz no suprassensível nada além do que, inversamente, se deixa efetivamente apresentar pelas ações no mundo sensível, segundo a regra formal de uma lei da natureza em geral. Entretanto, a proteção contra o empirismo da razão prática é muito mais importante e aconselhável, já que o misticismo é ainda compatível com a pureza e a sublimidade da lei moral e, além disso, não é adequado, nem natural, ao modo de pensar comum estender sua imaginação até as intuições suprassensíveis e, portanto, o perigo não é tão geral desse lado. O empirismo, ao contrário, apodrece até a raiz a moralidade nas intenções, nas quais consiste,
e, por certo, não meramente nas ações, o valor elevado que a humanidade pode e deve por si mesma alcançar pela moralidade, e introduz subrepticiamente no lugar do dever algo totalmente outro, a saber, o interesse empírico, pelo qual as inclinações, em geral, entram em comércio entre si, e, além disso, precisamente por juntar-se com todas as inclinações que, seja qual for o recorte que possam receber, degradam a humanidade, quando são elevadas à dignidade de um princípio prático supremo, e que são, todavia, tão favoráveis ao modo de sentir de cada um, o empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo. Nossa, velho. Caramba, o cara odeia mesmo. O empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo. Tá? Cara, essa foi pesada, velho. Não, ele não poupa não, meu velho. É ali, ó. Toma-lhe canetada pra cima. Que doideira, né? Que para muitos homens nunca pode constituir um estado duradouro. Nossa, velho. Nossa, Kant aqui, hardcore, né? E acabando a segunda parte aqui, que é a parte que ele vai falar. Enfim, temos um parágrafo gigante, né? Estilo Kant, que começa numa página, no início de uma página, e vai terminar na metade da outra. É incrível. Se eu escrevo desse modo, o povo bate em mim aqui. Né? Eu quero dizer que eu vou ser trucidado, né? De críticas assim, se eu escrever feito Kant, né? Enfim, mas é aquela coisa, é o modelo da época, né? O barroco, o rococó dele lá. Vamos tentar aqui destrinchar tudo que ele fala nesse parágrafo, que é o parágrafo conclusivo dessa segunda parte, né? Obviamente que a gente já sabe o que ele está falando, né? Que o empirismo, meu Deus do céu, não dá para comprar o empirismo, não. O empirismo, o empirismo é pior do que o fanatismo. É mais nocivo do que o fanatismo. Meu velho, cara. Eu já vi gente ter raiva das coisas, mas ele não tem, não. Caramba. O empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo. Ok. Caramba. Bem, mas vamos entender por que o empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo para o Kant, né? Vamos lá tentar entender. No mais, visto que tudo que é inteligível não há absolutamente nada além da liberdade mediante a lei moral, e apenas na medida em que essa liberdade é uma pressuposição inseparável daquela lei, né? E visto que, além disso, todos os objetos inteligíveis para os quais a razão ainda possa nos conduzir sob a direção dessa lei, não têm, por sua vez, nenhuma realidade para nós, senão em função dessa lei e do uso da razão prática pura, sendo esta razão, contudo, justificável e mesmo necessitada a usar a natureza, segundo a forma pura do impedimento dessa natureza, como tipo para a faculdade de julgar. Então, a presente observação serve para evitar que aquilo que pertence meramente à típica, olha usando aqui a típica, né, dos conceitos, seja contada entre os próprios conceitos, né? Aí você para, típica, como assim? O que é que o Kant está falando depois de fazer, né, uma frase com, sei lá, 10 linhas aqui, né? É basicamente entender que, ora, existe, né, uma forma da gente trazer essa lei, como eu estava falando aqui antes, né, da gente transitar a lei moral que não pertence ao mundo empírico para as ações concretas. Isso se dá, obviamente, através da ação da imaginação, né, que para Kant, na crítica da razão pura, seria o esquematismo, mas na crítica da razão prática vai ser a tipificação, né? Então, quando ele vai falar aqui de típica, né, ele está falando exatamente desse processo da imaginação, né, trazer, né, ou conectar
algo que é transcendental, algo que é inteligível, por assim dizer, com algo que está dado no sensível, é posto na nossa sensibilidade, né? Então, notem que com isso Kant ele está, né, mostrando ou tentando demonstrar como se dá essa ligação entre o inteligível e o sensível, sem obviamente, como é que eu posso dizer, sem obviamente deixar que um contamine o outro, né? Deixar que uma coisa, né, adentre na esfera de domínio da outra, ou, né, corrompa o outro. Então, note que ele já falou aqui de toda essa questão da liberdade. A liberdade ela é dada exatamente por essa capacidade. É incrível isso, né, gente? A gente pensa que a nossa imaginação é que faz essa tipificação. Né? Agora, pensando, refletindo aqui um pouco o Kant, né? Pensar que a imaginação é capaz disso daqui. Né? E trazer essa nem derivação conceitual, essa, né? Essa linha que liga um ao outro. Mas, enfim, vamos continuar aqui, né? Como ele fala aqui, né? Além disso, todos os objetos inteligíveis para os quais a razão ainda possa nos conduzir sobre a direção dessa lei, não tem, por sua vez, nenhuma realidade para nós, senão em função dessa lei, né? Ou seja, é quase um existe por si em si, do Hegel aqui, né? E do uso da razão prática pura, sendo esta razão, contudo, justificada e mesmo necessitada a usar a natureza como tipo para a faculdade de julgar. Hum, ok, vamos continuar aqui. Essa típica, portanto, quer falar? Não, não. Essa típica, portanto, enquanto típica da faculdade de julgar, protege contra o empirismo da razão prática, que coloca os conceitos práticos do bem e do mal meramente nas consequências das experiências, né? Porque isso daqui é outro problema do pro Kant, colocar os conceitos práticos do bem e do mal nas consequências da experiência, né? Ou seja, o que é bom e o que é ruim não são em si, né? O que é bom e é ruim é dependente das consequências. E, obviamente, a gente sabe que os utilitaristas, né, aqui já tem o Jeremy Bentham e vai ter o Hume também com um pouco de utilitarismo, eles vão dizer o seguinte, né? Eles vão dizer que, ora, uma ação boa é aquela que traz prazer e a ação ruim é aquela que nos afasta, ou melhor, nos traz dor. Então, agir bem ou agir bom para os utilitaristas é se aproximar do prazer e se afastar da dor, né? E aí eu até me lembro que em meio a esse capítulo eu falei para vocês, né? Existem algumas dores que a gente acaba passando por ela e acaba nos tornando mais forte, né? Como, por exemplo, lá eu falei, eu lembro desse exemplo da academia, que o cara vai lá, faz exercício físico, né? Ele fica dolorido, porque faz parte do processo de atrofiar, né? De hipertrofiar os músculos. E aí, em algum dado momento, ele se torna mais forte, ele consegue pegar mais peso do que pegava, né? Por exemplo, eu consigo agora pegar os botijões de água sem nenhum problema e virar, né? Então, é uma dor, você passou por uma dor, mas a dor necessariamente é ruim, né? Será que a gente pode falar disso? E será que o prazer ele é necessariamente bom? Então, foi toda aquela discussão que o Kant teve ao decorrer desse capítulo, entendeu? E se a gente for, né, obviamente, colocar por essa linha de raciocínio de que o prazer é sempre bom, ou de que o prazer, né, ele é bom e que a dor é ruim, a gente não chegaria a compreensões mais complexas do que é o bem e o mal moral. Né? O que é o bem e o mal do ponto de vista moral. Entendeu? Então, isso daqui é um ponto que o Kant ele argumentou ao decorrer desse segundo capítulo. Tá, gente? É um capítulo assim que eu posso colocar que traz esses debates,
né? E muitas vezes a gente diz, pô, mas por que o Kant está falando isso? Pelo amor de Deus, gente. Né? Pelo amor de Deus, por que o Kant está falando tal coisa? Né? E aí é muito bom, porque ele já fala isso aqui, né? Quando ele vai colocar, né? Essa típica, portanto, enquanto típica da faculdade de julgar, protege contra o empirismo da razão prática que coloca os conceitos práticos do bem e do mal meramente nas consequências da experiência, na assim chamada felicidade, né? Muito embora esta e as consequências infinitamente úteis de uma vontade determinada pelo amor de si mesmo, e é que tá outra coisa, amor de si mesmo, né? É o que a gente vai falar do egoísmo. Ele colocou isso daqui também, né? Com essa vontade, adotar-se ao mesmo tempo a si mesma, também como uma lei universal da natureza, né? Possa, sem dúvida, servir como tipo totalmente adequado ao bem moral, mas sem ser idêntico a este, né? Ou seja, isso daqui pode, eu tenho que, né, eu estou sendo egoísta aqui, né? Se eu me relaciono com os outros, se eu, né, vivo em sociedade, é por conta que eu, em dada medida, né, é mais fácil para a minha pessoa realizar os meus interesses, suprir as minhas necessidades. É por isso que, né, eu me relaciono com os outros. Então, estou tendo um princípio completamente egoísta diante da coisa aqui, né? E o Kant vai dizer que não é bem assim, porque a moralidade ela não pode ter princípios particulares, meramente particulares, né? Se fosse assim, a gente não conseguiria atingir determinados pontos, determinadas noções, né? Enfim, continuando aqui. Essa mesma típica também protege contra o misticismo da razão prática. É bom porque ele está usando típica o tempo todo aqui, né? Que é de tipificação, o qual adota como esquema aquilo que servia apenas como símbolo, isto é, coloca as intuições efetivas como base para a aplicação dos conceitos morais e, todavia, não sensíveis, de um invisível reino de Deus e divaga no transcendente, né? É uma divagação, tá ali divagando no transcendente. Então, isso a típica também traz isso, né? Ao uso dos conceitos morais é adequado apenas o racionalismo da faculdade de julgar. Ponto. Aqui ele é o ponto dele, né? O qual não retira da natureza sensível nada além do que a razão pura pode pensar por si mesma, certo? Isto é, a conformidade à lei, e não introduz no suprassensível nada além do que inversamente se deixa efetivamente apresentar pelas ações do mundo sensível, segundo a regra formal de uma lei da natureza em geral, né? Cadê o Ronald? O Ronald saiu, né? Mas é sempre isso. Lei, regra formal de uma lei da natureza geral. Perfeito. Entretanto, a proteção contra o empirismo da razão prática é muito mais importante e aconselhável, já que o miticismo, né, é ainda incompatível com a pureza e a sublimidade da lei moral. Nossa! Gente, eu quero dizer uma coisa. Quando ele está falando de pureza, você pensa que é algo sacro, né? Algo que, nossa, é a Virgem Maria Imaculada, né? Como diriam aí os católicos. Puro para o Kant significa livre de todo e qualquer conteúdo sensível. Quando ele está ali falando a crítica da razão pura, ele está dizendo que é uma razão livre de todo e qualquer conteúdo sensível, tá? E aí é que tá. Quando ele está falando dessa lei aqui, ele está falando exatamente da questão de, olha, ela é uma lei pura da razão. Se ela é uma lei pura da razão prática, isso significa que não tem conteúdo sensível. Por mais que os empiristas venham tentar demonstrar, venham dizer que, olha, é aqui que deriva toda essa, como posso dizer, toda essa questão da moralidade,
né? A moralidade não tem nada de transcendental, não tem nada de universal, não tem nada de atemporal, né? E espacial. A moralidade ela se dá dentro da esfera da nossa experiência. O Kant ele vai dizer que não. E ele acredita que esse capítulo foi o suficiente para demonstrar isso. Foi o suficiente para dizer que a nossa moralidade ela não é consequência da nossa experiência sensível. E aí, obviamente, que tem as perguntas, né, que fazem com que a gente olhe para o Kant e diga, mas espera aí, Kant, como a moralidade ela não é fruto da nossa experiência sensível, se a própria ação moral se dá na sensibilidade, se dá dentro do Lebenswelt, por assim dizer, né, dentro do mundo da vida. E aí é quando o Kant vai responder aqui, não, olha, essa lei é uma lei transcendental, e ela vai se conectar à ação concreta, ou ela vai trazer para a ação concreta por via do exercício da nossa imaginação, que aqui ela não vai criar um esquema, como é no caso das categorias lá do pensamento, mas ela vai criar uma tipificação, né, dessa lei moral para nós. Sabe qual é incrível? Isso daqui responde porque a lei moral, né, para a gente, ela se representa através de um imperativo, porque é a forma de tipificar esse imperativo. Né? Esse imperativo ele é tipificado, ou melhor, essa lei ela é tipificada em imperativo para a gente. A gente não consegue conceituar, a gente não consegue definir, porque é transcendental. A lei moral, gente, é uma coisa em si, por assim dizer, certo? Ela está dentro do mundo nomênico e não do mundo fenomênico, por assim. Né? Ela é um nômeno. E se ela está dentro desse mundo nomênico, como é que a gente pode conceituar? Como é que a gente pode conhecer essa lei? A gente não conhece, a gente tipifica, imagina o que ela é, né? A gente imagina que ela é e traz para nós em forma de imperativo categórico. Aqui eu posso dizer que tem um pouco de genialidade do Kant, né? Ele está fazendo um exercício teórico aqui, conceitual forte, né? Com certeza. Crítica da razão pura, né? Livre de qualquer conteúdo sensível, faz todo sentido, né? É a razão livre de todo e qualquer conteúdo sensível. E dentro desse conteúdo sensível, a questão da experiência também, não é? Ele considera o mais perigoso que o fanatismo. Ele bateu nas empiristas sem dó agora, velho. Caramba, com certeza. O cara pesou a caneta, velho. O incrível é que ele diz que o conhecimento começa pela experiência, não é? Apenas começa, mas né, não é o que determina, porque tem uma série de coisas aí, mas começa pela experiência. Exato. Mas depois ele critica pra caramba, né, mano? É porque talvez o grande problema do Kant ele dizer que, olha, o empirismo também é metafísico. O empirismo, ele tem uma dose de metafísica dogmática gigante. Né? Tanto que o Quine, quando ele vai escrever lá o ensaio dele, os 2 dogmas do empirismo, né, ele está apontando que o empirismo ainda tem dogmas. Aí você para, como é que pode? A partir do momento que eu digo que, olha, eu tenho um sujeito que conhece o mundo, né? Aquela dicotomia entre sujeito e objeto. Não sei se vocês já viram isso nas aulas de epistemologia, né? Mas aí é que tá. Eu paro para pensar que aí tem um pressuposto metafísico gigante de que a gente consegue ter um conhecimento direto, imediato dos objetos. Mais do que isso, eu sei o que é a essência do objeto. Todo conhecimento da atualidade parece partir nessa direção. Você não sei se parou. Se tu chegar para um químico e perguntar a ele qual é a essência da água, ele vai dizer na tua cara, água é H2O. A essência da água é isso. Os antigos, os pensadores antigos, eles acreditavam que a gente conseguia ter acesso à natureza das coisas, à essência das coisas. Não era isso? Então, note que isso é um pressuposto metafísico do pesado. O que é que o Kant está dizendo? Né? A gente não tem acesso à essência das coisas, não. A gente não sabe como são as coisas em si mesmas, não.
Tudo que a gente sabe é como essas coisas se reapresentam para nós. É essa a pegada do Kant. O que é a coisa em si, mas como ela se reapresenta para nós, eu sei. O... tô rindo aqui porque parece que me veio um insight, assim, uma sacada. É incrível, ele critica a metafísica tradicional, o Kant, né? Só que, embora ele critica aquela questão... Detalhe, ele chama de metafísica dogmática porque está assentada nesse dogma. Sim. É um dogma da metafísica, tanto dos empiristas quanto do racionalista. É pensar que a gente pode ter acesso direto à essência das coisas, pô. Pensa assim, é um tipo de conhecimento de um Deus. Eu sei a natureza dos seres humanos, o que é o ser humano no final. Não é isso que os caras estão fazendo na modernidade toda. Hobbes dizendo que não, o ser humano é egoísta. Aí o Rousseau vai dizer que não, a gente é altruísta, a sociedade que corrompe a gente. É todo mundo discutindo o que é a natureza humana. Olha o nome do livro do Hume, Tratado da Natureza Humana. Então isso subentende o quê? Que eu sei o que está na natureza humana, eu sei o que está na tua essência, pô, na essência do ser humano, e vou descrever aqui nesse tratado o que está. Isso é muito pesado, pô, do ponto de vista metafísico, teórico, conceitual, é extremamente oneroso. Extremamente oneroso, é muito caro do ponto de vista, porque agora tu tá partindo do pressuposto que tu pode conhecer algo que não está, por assim dizer, evidente, que não é algo que solta os nossos olhos, né? Para usar uma expressão kantiana. Mas, perdão, continue. Não, eu estava lembrando da questão da Revolução Copernicana e fazendo relação com essa crítica que ele faz da metafísica, né, tradicional, porque ele critica justamente aquele aspecto transcendente da metafísica, né, das essências, de Deus e tudo mais, aquele conhecimento que ele acredita que a gente não consegue alcançar, mas aí o que ele vai fazer? Ele vai, embora ele critique isso, ele vai inverter a situação, né? Ele vai passar ele vai aquilo que ele critica, ele vai passar a defender, mas de uma maneira diferente, né? Ele vai passar a criticar de um outro jeito a experiência sensível, né? As coisas sensíveis, né? Que até então que até então, sob uma outra ótica, né, da metafísica tradicional, era aceito, né? Só que o que ele vai fazer? Ele vai inverter as coisas de um jeito diferente. Ele critica a metafísica, beleza, mas aí ele vai, depois, de um jeito totalmente kantiano, né, ele vai passar a criticar o contrário, a experiência sensível dentro da metafísica que ele cria, né? Ele vai passar a criticar a experiência sensível e vai defender um outro mundo inteligível, digamos assim, onde nesse mundo vai estar a razão, né, vai estar a moral, vai estar a causalidade da liberdade, esse tipo de vai estar a lei, né? Então, é incrível que, de uma certa maneira, ele faz uma metafísica também, como você falou, né, antes. Ele faz uma metafísica, e é engraçado que eu ficava pensando, uma metafísica, né, eu tentava entender, né? Eu entendia, mas não entendia, né? Mas agora ficou mais compreensível. Eu passo por esse mesmo processo toda vez, velho. Eu entendia, mas não entendia agora. Entendia, mas não entendia. Só me pede para explicar o que significa isso. Entendia, mas não entendia, né? Você entendeu? Beleza, entendi. Agora pede para explicar. Aí lascou. Mas é incrível isso, não é verdade? É justamente aquilo que a Revolução Copernicana diz, né? Que antigamente tinha a Terra como centro de tudo, né? Aí, agora é o Sol, né? O Sol que gira... Não, são os planetas que giram ao redor do Sol, não é isso? Aí, ou seja, antes era o objeto que ficava em destaque, né? Agora passou a ser o sujeito. Perfeito. Né? Então, tem relação com isso daí.
É exatamente isso, exatamente, porque antes era todo foco no objeto. Agora o foco passa a ser o sujeito e tentar descrever como esse sujeito tem acesso a esse objeto, né? Para o Kant, até mesmo para o Descartes, entendeu? Quando vem com aquela ideia de cogito, com aquela ideia de eu, né? Essa criação do sujeito é muito, como posso dizer, é muito basilar, entendeu? Para o pensamento moderno todo, da modernidade. Não estou dizendo que tem os seus problemas, tem problemas a perder de vista, né? Tanto que a contemporaneidade ela é construída criticando toda essa modernidade que está aí posta, né? Mas o ponto todo é que quando a gente para pensar e entender esses problemas, cara, entendeu? E a resposta que esses caras dão, porque é uma engenhosidade, eu tenho que dizer que isso aí é um engenho conceitual, entendeu? Você coloca uma engrenagem de modo a conectar a outra e se mover, certo? E se mover. É, Mas assim, o ponto todo é que quando Kant faz isso, ele não deixa de fazer metafísica, mas ele está fazendo metafísica em outros moldes. Agora não é mais uma metafísica dogmática, como ele acusa, assentada em dogmas de que eu posso conhecer diretamente os objetos do mundo, da realidade. Mais do que isso, eu posso conhecer a essência deles, né? Para, velho, quando o cara tenta conceituar Deus, por exemplo, ele está dizendo qual é a essência de Deus, pô. Ele está dizendo que a nossa racionalidade consegue compreender a essência de um ser infinito. A nossa racionalidade, que por definição é finita. Tu tá entendendo qual é como é a viagem que os caras têm, entendeu? É uma viagem assim fora do comum, que você para assim, meu irmão, né? Danou-se, é isso mesmo. Pascoal ele chega a dizer o seguinte, né? Deus criou as leis, né, da natureza e as expressa através da linguagem da matemática. Né? Ele criou as leis da natureza e o modo de a gente dele expressar é isso. Então, o que é que o Pascoal está dizendo? Eu só tenho que desenvolver aqui a matemática que eu vou conseguir né, compreender todas as leis da natureza. A linguagem é essa aqui. A linguagem de Deus é a matemática. Vê a pira filosófica que esses caras entraram, pô. Entendeu? É como se eu dizendo, ó, parou, galera, parou, vocês estão viajando demais, tá? Não. Não, a nossa razão não pode isso tudo aí, não, que vocês estão colocando, não, pô. Né? E mais do que isso, se tem os racionalistas pirando de um lado, do outro lado tem os empiristas aqui, dizendo que tudo, na sensibilidade, a gente consegue ter tudo. É como se eu dizendo, é um mais doido do que o outro, né? Um tá viajando demais na razão, tá como é que é o termo? Tá superestimando os poderes da razão, e o outro tá superestimando a nossa capacidade da sensibilidade. Não é nem uma coisa nem outra. Esse é o ponto do Kant. É por isso que ele é chamado de idealista. Não é por quê? Porque no fundo está esse sujeito aí. Agora notem que com isso o Kant ele não entra no problema cartesiano, né, do René Descartes, do sujeito estar preso dentro de si mesmo, né, do problema do solipsismo. O tempo todo tem um mundo lá fora do sujeito. Só que o modo como esse sujeito se conecta com o mundo não é um modo imediato, direto. É através sempre do entendimento, das categorias do entendimento. Né? Como tu disse, o conhecimento ele começa na experiência, passa pelo entendimento e termina na razão. Porque a razão, né, o entendimento, ele organiza a experiência. Eu organizei essa experiência. E a razão conceitua o que foi experienciado. Né? Conhecimento para o Kant é, sim, conceito. Certo, gente? É conceito, é definição. Ok? Nossa, só para a gente terminar aqui rapidinho e chegar na parte auge, né, no apogeu, que é o empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo.
Vamos lá aqui terminar essa partezinha, né? Já que o misticismo ainda, né, é ainda compatível com a pureza e a sublimidade da lei moral. E, além disso, não é adequado nem natural ao modo de pensar comum estender sua imaginação até as intuições suprassensíveis. E, portanto, o perigo não é tão geral desse lado, né? Uma coisa que é bem interessante, estender a imaginação até as intuições suprassensíveis. Significa que eu posso imaginar algo suprassensível, né? Mas o problema todo é que a imaginação ela não é para o Kant, tá? Ela não é a faculdade do conhecimento, não. O conhecimento em nenhum momento ele é criado, certo? O conhecimento ele é constatado, entendeu? Esse conhecimento ele não é criado. Então, isso daqui é algo que a gente tem que parar sempre para pensar, né? A gente tem que parar sempre para se colocar sobre isso. Aquela distinção da epistemologia, que é um problema epistemológico clássico, está dado aqui, né? A imaginação pode ir. Diga-se de passagem que o Hume foi o cara que deu essa resposta, talvez o insight para o Kant, quando ele faz a crítica da casualidade. E diz que, olha, não existe nada do ponto de vista racional que me garanta que há uma conexão necessária entre causa e efeito. Certo? Eu posso colocar a chaleira com água no fogo e a água não aquecer. Certo? O que é que me garante, do ponto de vista racional, que o sol vai nascer amanhã? Esses são os questionamentos que o Kant, né, que o Kant ele meio que assimila assim, tipo, pô, o Hume está certo em algum sentido. Pelo menos do ponto de vista cético, de duvidar dos poderes da racionalidade, dizer que a racionalidade não pode. Mas ele errou no sentido de pensar que causa e efeito está lá fora, está no mundo, está no objeto, nas relações dos objetos. Causa e efeito está no sujeito. Em outras palavras, está na forma como o sujeito compreende o mundo. Entendeu? É o sujeito que compreende o mundo através dessa relação de causa e efeito. E não o mundo que é dessa forma. Né? Então, essa talvez é o giro copernicano, né, do Kant. É a revolução copernicana dele. Né? Aí vê só, o que é que acontece aqui? Vamos lá, né? O empirismo, ao contrário, apodrece até a raiz da moralidade nas intenções. Meu Deus do céu, ele não popou não, tá ligado? Apodrece a moralidade até né? Até a raiz, né? Nas quais consiste, e por certo, não meramente nas ações, o valor elevado que a humanidade pode e deve por si mesma alcançar pela moralidade. E introduz, sob reticiamento, no lugar do dever, algo totalmente outro, a saber, um interesse empírico. Olha o que entra no lugar do dever, o interesse empírico. Né? Só lembrando que o interesse empírico faz parte do nosso egoísmo, né? Faz parte da nossa. Né? Pelo qual. Não, não, pelo qual as inclinações em geral entram em comércio entre si. Exato. As inclinações ficam disputando ali, né? Qual é a vontade que vai, o desejo que vai sobrepor ao outro desejo. Né? Quais os seus instintos também, e aí vai. E além disso, precisamente por juntar-se com todas as inclinações, que, seja qual for o recorte que possam receber, degradam a humanidade quando são elevadas à dignidade de um princípio prático supremo, e que são, todavia, tão favoráveis ao modo de sentir de cada um. O empirismo é muito mais perigoso do que o fanatismo, que para muitos homens nunca pode construir, né, um estado duradouro. É o Kant aqui. De certa forma, né, essa luta dele contra o empirismo faz das coisas, né, serem bastante complicadas, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso faz parte do empreendimento dele, faz parte da filosofia transcendental, né?
E diga-se de passagem, gente, vamos lá. Tenta explicar os axiomas da matemática de forma empírica, da explicação empírica. Onde é que a gente vê né, como eu falei lá no início, onde é que a gente vê, né, os axiomas da matemática correndo na rua, na fila do pão, na parada do ônibus? A gente não vê. Né? Onde é que a gente vê os princípios da lógica na fila do pão, na parada do ônibus, né? Correndo na rua? A gente não vê os princípios, a gente não vê o princípio da identidade, da não contradição, do ter sido excluído, não. Entendeu? A gente acessa eles através do exercício da nossa, né, do nosso intelecto, né, da nossa racionalidade. Então, eles não são, por assim dizer, um produto da nossa empiria, da nossa experiência sensível. Eles não podem ser, né? É mais nesse sentido que a coisa vai, né, gente? Aqui. E aí a gente termina esse capítulo, depois de debater muita coisa, né? Depois de passar aqui por várias empreitadas. E vamos para o terceiro, né? Terceiro capítulo no próximo, que já tem aqui o subtítulo dele, né? Terceiro capítulo dos móveis da razão prática pura. Né? E aí já fica aqui a intenção de saber o que é um móvel, né? O que são os móveis, pelo amor de Deus. E já tem coisa sublinhada aqui, alguém leu e alguém já sublinhou para a gente, ok, né? Então, isso daqui são cenas dos próximos episódios, né? A gente tem que parar para dar uma olhada, mas, nossa. E aí, Hades? É, O Kant é engenhoso, o Kant é a gente é tudo isso aí. obscuro, prolixo, Eu, eu, né? eu fui apresentar fui dar uma aula, né, que era para ser 20 minutos, mas a professora me deixou à vontade, acabou durando 1h30, né, foi sobre a metodologia filosófica do Dominique Foucault e o Wallenberg, né, a obra deles, metodologia filosófica. Então, eu estava explicando lá, estava dando uma explicação justamente sobre isso, né, sobre explicação de texto e comentários de textos, né, são a partir da obra desses autores, e para alunos do primeiro período na disciplina Leitura e Redação de Textos Filosóficos. Aí eu lembro que em determinado momento eu lembrei do Kant, né, porque o autor estava falando algumas coisas sobre termos difíceis, que são mal compreendidos, aí eu lembrei do Kant, né, justamente que o Kant é um autor difícil, né, mas só que muitas vezes o que torna ele mais difícil ainda é quando a gente não entende os conceitos, o vocabulário, né, que ele apresenta, porque o Kant, meu Deus, eu acho que ele se não for o primeiro, é um dos que mais tem um vocabulário rico, né, porque ele fala de transcendente, transcendental, né, de representação, de mundo, de vontade, de causalidade física, de causalidade da liberdade, de imperativo categórico, imperativo hipotético, e por aí vai, meu A amigo. priori, a posteriori, né? Exatamente. Aí eu falei isso para eles, eu estava lembrando. E é isso, né, meu amigo? Porque o cara tem um vocabulário terrível. Eu tenho alguns conceitos anotados aqui, mas eu vou fazer um caderno de vocabulários à mão mesmo, que é para fixar na memória, né? E aprender mais. E para eu poder estudar, né, assim, entender direito, né, cada conceito dele, que eu acho que influencia bastante no entendimento da obra, né, e a professora, ela vai abordar nessa disciplina o prefácio da crítica da razão pura, né, então eu tenho que dominar, né, o que eu acho legal em estagiar em uma disciplina de uma professora ou um professor que eu admiro, é que eu me sinto estimulado a estudar, cara. Porque, primeiro que é uma responsabilidade, né? Você tem uma pessoa competente ali que te deu abrigo, te acolheu na disciplina dela, né? E é uma pessoa competente que você admira, respeita. Então, eu me sinto incentivado a estudar para não, para não, como posso dizer, né? Para estar à altura da expectativa, né? Para não Isso. decepcionar a professora. Eu estou fazendo isso a gente está lendo agora a Metafísica do Aristóteles, né? É só um pequeno trecho, mas meu irmão, ela passou 30 minutos só na primeira linha lá da metafísica, entendeu? Mas é isso aí, é isso aí. Aí, então é assim, então
eu estou estudando, procurando estudar. Aí depois a gente vai ler a carta sétima, e quando chegar em Platão, ou seja, metafísica, carta sétima, Kant, eu vou ter que dominar tudinho, entendeu? Porque eu tenho que saber, e eu estou aprendendo muito com tudo isso, cara. É isso que eu acho legal, né? Que eu gosto, assim, de cara, tá sendo muito bom essa experiência de estágio de docência aí, tá muito legal mesmo. Sim. Assim, eu tenho uma coisa a dizer que essa coisa de você se sentir motivado a estudar, se sentir motivado a aprender, por conta que é um professor, uma professora que você admira que está ali, entendeu? É algo que já aconteceu muitas vezes comigo, cara. Eu olhava assim para explicações que alguns professores davam, para a linha de raciocínio que eles desenvolviam, que eu ficava, meu irmão, que negócio extraordinário que esse cara fez aqui, entendeu? Ele conseguia reconstruir raciocínios e argumentos de uma forma brilhante, de uma forma simples, entendeu? Fica, oh, que maravilhoso, velho, quero fazer isso também. Mas aí eu entendia, né, eu passei a entender que ele só conseguia fazer tal coisa, ou ela só conseguia fazer tal coisa, por conta que já tinha um grau de maturidade teórica conceitual muito grande daquilo, ou seja, já tem uma familiaridade muito grande com o texto, com determinada teoria, de tal forma que eles conseguiam fazer essa reconstrução de forma natural, parecia que estava numa conversa cotidiana, entendeu? E eu tenho que dizer, isso é bonito de se ver. Né? Quando você para assim, faz uma reconstrução e o povo fica, pô, velho, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Sabe aquela coisa que tipo, é fruto de um esforço intelectual gigante, né? Aquela coisa lá da, como é que se diz, da bailarina, que, né, os movimentos dela são naturais, parece até espontâneo, mas na verdade ela está fazendo né, um esforço ali hercúleo por trás para aparentar aquela naturalidade, aquela espontaneidade e tudo mais. É isso, é isso. Entendeu? É, É, é um negócio assim que, cara, eu quando vejo, né, dá gosto de se ver, eu fico empolgado mesmo, entendeu? com certeza. Estou pagando disciplinas assim com alguns professores, uns bem jovens, estão iniciando a carreira agora, de professor universitário, e outros já em final de carreira, outro, né, que é o Ivan Domingues e tudo mais. E eu noto isso, velho. Eu estou tendo aula do professor Pulacan, que o cara, ele chega, senta na mesa e discorre durante 2 e meia ali, velho. Pá, 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 pá. E é construindo, ele parece né, eu fico tirando onda, ele parece um pedreiro, né, porque ele constrói ali o raciocínio, entendeu? E vai fazendo a coisa. Né? Então é isso. É isso. Agora, como é que ele consegue fazer? Como é que ele consegue esse grau, né, de maturidade conceitual? Estudando. Eu não sei quanto tempo aquele cara teve que ler, eu não sei quantos debates ele já teve que participar, de estar dentro, entendeu? Então, é estudando mesmo. Tudo faz parte, entendeu? Até estava conversando com o meu orientador aqui, o Jean, e eu disse, cara, é incrível, né, como esse ambiente é estimulante para mim, do ponto de vista. Porque até eu sento com os colegas no café, né, eu sento com eles no café e começo a debater com eles. E assim, dali já nasceu, por exemplo, esse artigo da Ana Arendt, lá que está deixando o Jorge sem dormir. Só já a figura. Né? Que a gente vai debater depois tudo mais. Eu vou até escrever, eu tenho que escrever porque eu vou apresentar agora no final de maio. Né? Eu vou escrever a comunicação, eu vou tentar sistematizar ela, aí eu apresento para vocês também, até para ele, né, para a gente entrar no debate, porque faz parte do debate. E como eu falo para ele, né, o problema todo é a gente ser desonesto do ponto de vista intelectual. Enquanto a gente for, né, ali, né, eu estou dizendo, para mim ele está cometendo um erro, que é o erro de jogar a gente para a esfera da moralidade, dizer que, tipo, pode haver uma relação moral entre senhor e escravo, por exemplo. Não há uma relação moral.
a relação de dominação entre um sobre o outro. Bem, Né? acho. Então, só há moralidade entre os iguais. Eu acho que o Aristóteles concordaria com isso, o Kant também. Né? A moralidade ali ele considera o ser humano como um cara social, né? Ele precisa do outro, um animal social, né? Ele precisa do outro para poder se orientar na sociedade, para caminhar, para ter ações éticas, né? Está relacionado também com a questão da eudaimonia dele também, né? Tudo isso daí. Agora, de fato, não só para Aristóteles, como para Platão também, né? Agora, essa questão de senhor e escravo, isso daí já é, de fato, é dominação, né? Como é que eu vou, eu vou ter, produzir moralidade, né? Uma ação moral com aquele que eu considero ser menos que nada, é um escravo, né? O cara tá abaixo de mim, entendeu? Então eu tô sempre olhando para ele de cima, assim, ó, né? Exato. Né? Não existe isso daí, entendeu? É esse o ponto, entendeu? Então, eu acho que o Fanon, ele é um dos caras que ele vai assim, ser muito contundente nisso, né? Porque o ponto todo é o uso da violência. Inclusive, teve até um troço, eu vou até encerrar o vídeo. Galera, senão eu vou ficar falando aqui e aí vai tudo pro vídeo depois. Né? Mas eu vou falar de um troço no acontecimento aqui na UFMG. Gente, só tenho a agradecer a todo mundo que ficou até agora. Muito obrigado, certo? Uma boa semana, se cuide, cheiro no coração. E próximo domingo estaremos aqui todos juntos mais uma vez para continuar a nossa empreitada aqui de ler e entender, né? Mas, ler coletivamente, refletir, debater, mas acima de tudo entender a crítica da razão prática do Immanuel Kant, beleza? A gente se vê, cheiro no coração, até mais.